Olá, graça e paz. Que bom estar aqui mais uma vez com você. Se é a primeira vez que você entra nesse canal, eu quero te dar as boas-vindas e também a todos que já me acompanham aqui. Sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E aqui sempre tem uma meditação da palavra de Deus, aqui sempre tem um estudo, né, da palavra de Deus, a fim de que a gente aprenda, a fim de que a gente pratique, a fim de que a gente viva e experimente a vida de Deus em nós, a vontade de Deus em nós. Então, eu quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo, para que a gente medite em um texto que está em Efésios, capítulo de número 3. Eu quero ler do versículo 14 ao 19, que diz o seguinte: Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, eu já disse várias vezes na minha vida que no mundo fala-se muito a respeito de amor. Canções são compostas, novelas, filmes são feitos, livros são escritos. As pessoas falam muito a respeito de amor. Até mesmo nos nossos dias, o amor tem sido quase que como um Deus. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, porque senão a gente não ama. E sim, Deus, ele aceita todos do jeito que são, mas ele ama a todos de tal maneira que ele deseja transformar até que a gente seja simplesmente como Jesus. Essa é a verdade. A verdade é que o mundo prega a respeito de Deus, mas não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus ama verdadeiramente, porque Deus é amor. E esse texto que eu e você acabamos de ler, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, dos versículos 14 ao 19, vai falar a respeito de Paulo orar para que nós sejamos cheios da plenitude de Cristo, para que nós venhamos conhecer profundamente a Jesus, e conhecendo profundamente a Jesus, venhamos a conhecer profundamente o amor de Jesus. E a palavra vai dizer: em largura, comprimento, altura e profundidade. Queridos, essa é a verdade. Esse texto está dizendo que Deus nos ama em largura, em comprimento, em altura e em profundidade. Mas espera aí, como assim amar em largura? Como amar em comprimento? Como amar em altura? Como amar em profundidade? É exatamente assim. E vamos lá. Amar em largura. O que é largura? É a extensão de um lado até o outro lado, no sentido perpendicular ao comprimento. Por exemplo, braços abertos. Isso me lembra o quê? Extensão, abrangência, inclusão. Deus ama. Ama quem? Até onde vai esse amor? Deus ama em largura. Onde eu encontro uma base bíblica para isso, queridos? João 3,16. Deus amou ao mundo. Deus amou todo mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu amor alcança a todos, bons e maus, ricos e pobres, judeus e gentios, grandes e pequenos, homens e mulheres. O seu amor se estende a todos. Enquanto nós muitas vezes escolhemos a quem amar, Deus ama a todos e ama tanto
que expressa o seu amor em atitudes, ama tanto que deu o seu Filho unigênito. E Ele deseja, queridos, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus, Ele nos ama em largura. Deus, Ele nos ama também em comprimento. O que é comprimento? É a dimensão longitudinal de uma extremidade a outra extremidade. E isso me fala de distância. Isso me fala de percorrer um caminho. Isso me lembra de infinitude, de persistência, de perseverança. Deus me ama e te ama em comprimento. E onde eu encontro isso na Bíblia? Em João 13, versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Querido, sua vida ainda não acabou e Jesus já te amou até o fim. Deus já te amou até o fim. Nós somos capazes de ir até onde? Nós somos capazes de fazer até o que por aqueles a quem amamos. Mas Jesus foi até o fim e o fim foi morte e morte de cruz. Então Deus, Ele nos ama em largura e Deus, Ele nos ama em comprimento. Mas Ele nos ama também em altura. O que é altura? É a dimensão vertical do solo até os lugares altos, os lugares elevados. Isso me fala de ganhar altura, de ascender, de crescer, de subir. Em Efésios 4, do 7 ao 8, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, porque diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus nos ama tanto que Ele se fez homem, desceu até a nossa condição, nos alcançou, nos resgatou, está fazendo uma obra nas nossas vidas, a fim de nos tornar como Ele é e nos levar para Ele. Em Filipenses 1:9 diz assim: e peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em percepção e em todo o conhecimento. Então nós também devemos crescer em amor, querido. Ele não somente morreu, mas Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele levou cativo o cativeiro, está preparando um lugar para nós, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Então Ele nos ama em largura, Ele nos ama em comprimento e Ele nos ama também em altura. E Ele nos ama em profundidade. O que é profundidade? É a distância da borda até a superfície, até o fundo. É o caráter daquilo que é profundo. Deus, Ele não nos ama superficialmente. Você tem ideia do que Ele foi capaz de fazer por amar você? Você tem ideia que o Deus de todo o universo, que é um Deus tão grande a ponto de sustentar todo o universo, não somente o planeta Terra, mas todo o universo na concha das suas mãos. Querido, imagine você, imagine a sua família, imagine a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, a sua nação, o Brasil, ou se você me ouve de outra nação, a sua nação, os continentes, o planeta Terra. Imagine o universo, imagine todas as coisas. Ele estava lá no princípio com Deus, Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele se diminuiu, se diminuiu, se diminuiu, se diminuiu e veio até a nossa condição. Esse caminho que eu e você fizemos agora, Ele fez esse caminho de volta até a mim e até você, para nos alcançar, para nos reconciliar com Ele mesmo, para nos reconciliar com o Pai. Ele não tinha pecado nenhum, mas Ele levou o pecado de todos nós naquela cruz. Ele foi tratado como um pecador, Ele foi tratado como a pior espécie, como o pior bandido. Morte de cruz era somente para a pior espécie de bandido que havia. Queridos, Efésios 4, versículo 9 diz assim: ora, quem é este que subiu, senão aquele que antes desceu até as partes mais baixas da terra? Ele foi até o inferno por nós.
Não, definitivamente. O amor dele não é superficial. Ele nos amou profundamente e ele foi capaz de ir muito longe e muito profundo por esse amor. O amor dele é incomparável. O amor dele é incondicional. O amor dele não muda. O amor dele é eterno. Nada é capaz de diminuir ou de barrar o amor de Deus por mim e o amor de Deus por você. É lógico que o desejo dele é salvar a todos, porque ele ama a todos. Mas ele não pode salvar aqueles que não querem ser salvos. Apesar de amar, infelizmente, ele não poderá salvar. Mas o desejo do coração de Deus é esse. João 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que sejamos capazes de amar a ponto de pregar a verdade. Que sejamos capazes de amar a ponto de continuar amando, ainda que sejamos menos amados por falarmos a verdade. Que sejamos capazes de amar a ponto de que quando não podemos mais falar, porque as pessoas não aceitam mais nos ouvir, nós continuemos amando através das nossas orações. Que sejamos capazes de amar, assim como Ele nos amou. E isso é possível, porque Ele nos amou primeiro, em largura, em comprimento, em altura e em profundidade. Esse é o amor de Deus por mim e esse é o amor de Deus por você. E eu só posso encerrar esse vídeo agradecendo juntamente com você por esse amor que nós não conseguimos nem compreender, é o amor que excede a todo o entendimento. Pai, nós te damos graças por esse amor. Nós te damos graças por tudo o que fizeste por nos amar. Nós te damos graças porque a nossa vida ainda não acabou aqui nessa terra. E o Senhor já nos ama até o fim, a ponto de ter enviado o teu unigênito para morrer por nós, a fim de que a gente não morra mais, mas tenha a vida eterna e esteja para sempre contigo, porque o Senhor nos ama e nos deseja para sempre contigo. Muito obrigado por esse amor que nós não conseguimos nem entender, porque ele excede a todo entendimento, e nos ensine a amar aos nossos irmãos, ao nosso semelhante, ao nosso próximo, assim como o Senhor nos amou. Que assim seja em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido? Eu tenho certeza que Deus abençoou você com essa palavra, porque a voz foi minha. A imagem que você está vendo aí é a minha, mas a palavra não é minha. A palavra é poderosa, porque ela é palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Então, se você foi abençoado, eu convido você a ser canal de bênção e compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, em todas as suas redes sociais. Peço que se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, deixa o teu comentário, o teu like. Por favor, me ajude a tornar esse canal relevante, porque haverá um tempo, queridos, que a palavra de Deus não estará mais aqui. Os homens andarão errantes de um lado para o outro, tendo fome e sede, não de pão e de água, mas da palavra de Deus, mas não a encontrarão. E hoje ela está aí disponível. Então esse é o tempo de nós tornarmos relevantes esse canal aqui e todos os canais que pregam a verdade da palavra de Deus. Eu conto com você e Deus conta conosco para isso. Amém, meu querido? Ama a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu vou me despedindo aqui, deixando um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.